Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Togger, com imensa alegria e prazer que eu apresento essas ideias e vamos discutir esse caso aqui no Congresso Online de Gestão Estratégica, o CONGEST, participando com muita satisfação desse grande desafio. O mais importante de tudo é que nesse Congresso Online nós temos a oportunidade de conversar com muita gente, apresentar nossas ideias, como ouvir ideias de várias outras pessoas, outros professores, colegas que pensam a gestão estratégica de maneira a contribuir de uma forma inumerável. A gente chega a pontos ilimitados de percepção e de entendimentos que antes, num presencial, num congresso físico, era mais difícil e muito impossível, até mesmo impossível. Então, vamos conversar agora sobre isso. A gestão estratégica do marketing, e nós vamos fazer um estudo de caso, pegar um caso aleatório, mas um caso real, em que nós nos dedicamos a apresentar esse conteúdo de tal forma que vai impactar a vida de todos nós. Então, quero que você perceba o quanto isso é interessante. A gestão do marketing, em especial o marketing estratégico, ele se relaciona às funções que precedem a produção e a venda do produto. Antes mesmo de um produto ser lançado no mercado, nós precisamos identificar para quem ele vai ser vendido, aonde a gente vai vendê-lo, aonde a gente vai oferecê-lo, qual é o modelo, como é a forma desse produto, embalagem, apresentação, de que maneira eu vou entregar e tudo mais. E, importante, qual é o preço que eu vou cobrar, a definição desses canais, por onde eles serão distribuídos e, finalmente, chegamos aí à estratégia final de comunicação e do produto. Tá? Então, isso é uma soma de elementos, de condições, de causas e condições para que a gente possa considerar que o nosso produto tem sucesso e que o nosso lançamento deu certo. Na internet nós vamos encontrar inúmeros casos e cases, né? Casos eu digo apenas de apresentação, como cases, como exemplos práticos de colocação de produtos no mercado. Aí, quando a gente fala de produtos, a gente tem que pensar em dois tipos, o produto físico e o produto digital. A forma de fazer é um pouco diferente, embora o resultado também tenha espectros ou amplitudes muito maiores quando a gente está falando de um produto digital. Porque no caso do produto físico, a gente já imagina que temos dois problemas. O da entrega, da rapidez dessa entrega e da satisfação do cliente. Algumas vezes ele recebe o produto que nós enviamos e ele não correspondeu à expectativa dele. Então, a questão da devolução, então são gargalos aí que a produção e a entrega desse produto físico tem um pouco de dificuldade. Mas nada que seja insuperável. Nós temos players aí no mercado, como a Amazon, Mercado Livre e tantos outros aí como Casa Bahia, Ponto Frio e alguns outros que são marketplaces. Eles vendem os produtos dele, entrega geladeira, televisão, sapatos, roupas, joias, relógios. E esses produtos podem ter uma necessidade de uma devolução, como até de uma possível troca, uma coisa por algum problema de qualidade, quebrou alguma coisa, enfim, não chegou nas condições que nós teríamos que resolver. Então, o que acontece é isso. Feito isso, amarrado essas pontas, estudado o mercado-alvo que nós queremos atingir, fica muito mais fácil e não menos trabalhoso de atingir as intenções do nosso cliente. O marketing estratégico em tempos de pandemia é a nossa tônica, ou seja, quando a gente fala em tempos de pandemia, a gente está falando também de uma crise, é um momento crítico para a humanidade, porque é uma pandemia, mas poderia ser também um momento crítico para apenas uma empresa, numa condição que é de existência dela. Tá? Então o marketing estratégico trata de pensar uma estratégia. E quando a gente fala em estratégia, a gente tem que identificar que ela deve estar composta de algumas etapas. No passado, a gente tinha o marketing clássico de Kotler, a gente vai encontrar o produto estava como o centro da coisa. Quando a gente fala em
produto, preço, promoção e praça, a gente está falando de um produto físico. E no digital, como é que fica, hein? O produto é digital, o preço tem, porque é por quanto nós vamos vendê-lo, promoção, sim, também que nós vamos fazer. Agora, a praça é algo virtual. A praça agora não é mais o bairro onde a gente está com a loja situada, a cidade, enfim. Essa praça passa a ser a própria internet e aonde ela chegar. Mas o mais importante, nessa era da produção, na era do produto, em que o centro do negócio era o produto, eu me preocupava com o produtor, se preocupava com o formato desse produto, cor, etc. e tal, e botar lá na vitrine para que as pessoas olhassem e adquirissem pela forma como ele estava sendo apresentado. Quando a gente fala numa política de vendas, eu tenho que traçar uma estratégia para que esse produto seja querido, que as pessoas queiram, o consumidor deseje ter esse produto. Hoje a gente não tem mais tão fortemente esses dois tripés, esses dois pontos aí que é a produção e a venda. Elas existem também, mas muito mais importante é a informação. Quantos de nós, quando vamos comprar alguma coisa, nós vamos verificar se aquela loja ou aquela empresa, melhor dizendo, que oferece aquele produto, ela tem reclamações, se ela entregou no prazo, se o produto realmente satisfez a quem comprou. E aí a gente vai pegando o quê? Informações antes. Então hoje a era da informação é a era mais importante, é a era que nós estamos vivendo. Tanto é que nós vamos identificar pelo menos 3 que eu vou citar estilos de marketing. O marketing de permissão, ou seja, eu preciso entrar em contato com o possível consumidor do meu produto ou do meu serviço e perguntar a ele se ele quer receber as minhas informações, se ele gostaria de participar da minha newsletter em que eu vou mandar novidades para ele, informações novas. O outro marketing é o marketing de conteúdo. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está falando de informação também, porque eu vou estar alimentando esse meu consumidor, esse meu público-alvo, com referências, com informações, com detalhes, com aprendizados e, por que não, educando-o para consumir o meu produto. E o marketing de relacionamento tem a ver também com essa ida e vinda, ou seja, por eu me manter em contato permanente e frequente com esses meus consumidores, esses meus possíveis clientes, eu construo um relacionamento com ele. Muitas vezes ele devolve uma comunicação que eu fiz, comentando, fazendo uma observação qualquer a respeito daquilo e dizendo, olha, gostei da sua apresentação, daquele vídeo que você mandou, aquela descrição daquele produto, eu não sabia que a sua fábrica fazia tal coisa, eu não sabia que teu produto seria capaz de resolver esse ou aquele problema. Então, esse relacionamento tem a ver com palavras-chave do marketing digital: engajamento e interação. Engajamento em que o teu cliente-alvo, o teu público potencial se envolve com a marca, fideliza-se, passa a comprar, consumir o seu produto, seja a sua informação apenas, então você tem um engajamento. E a interação é quando ele devolve, quando ele começa a conversar com você e dizendo, gostei disso, não gostei, achei interessante, achei pertinente a sua informação. E isso não é relacionamento, não está a ver apenas. Quantos relacionamentos conflituosos a gente conhece no dia a dia? Pessoas que a gente até fala assim, bom, se vê junto, separa porque é briga, porque estão sempre discutindo. Então, até a própria discussão acalorada faz parte do relacionamento. E quem mexe com redes sociais sabe que esse tipo de conversa, né, gera muita interação e gera muito ranking, começa a ter uma distribuição maior. As redes sociais têm mecanismos de quanto maior a discussão, mais eu distribuo, mais gente fica sabendo. E é meio paradoxal, meio maluco isso, mas é assim que funciona por conta da informação. Basta ver quando a gente ouve uma notícia de que alguém morreu, todo mundo fica assim, mas quem morreu? Como é que morreu? Foi como? Aconteceu o quê? Estava doente? Não estava? Foi acidente? Alguém matou? Enfim, essa informação vai se expandindo e buscando mais profundidade nesse resultado. Tá? Então, marketing de permissão, de conteúdo e de relacionamento são palavras-chave e fazem parte da estratégia que nós vamos ter que adotar. Então, marketing estratégico tem a ver com estratégia.
Tá? E estratégia significa como atingir o meu objetivo com a menor quantidade de recursos e com a menor quantidade de destruição. Essa frase não é minha, é de Sun Tzu, lá na Arte da Guerra. Né? Sun Tzu escreve isso, falando que para atingir um objetivo, né, quanto menos eu gastar, quanto mais fácil for, quanto menor o número de recursos, quantos tanques, na época da guerra, quantas armas eu preciso ter, e quantas pessoas precisam estar envolvidas, e quantos vão morrer, né, quantos vão perder nisso daí. Então, essa estratégia no marketing não se trata de matar ninguém, de assassinar reputações. Se trata de preservar o seu negócio. Mas na preservação do seu negócio, muitas vezes é em detrimento de um outro concorrente, né? Você precisa superar as estratégias do teu concorrente para que você possa colocar o teu produto e você possa sobreviver nesse mercado. Então essa é a ideia do Sun Tzu. Bom, então em tempos de guerra, pandemias e revoluções, os comportamentos humanos mudam. Basta a gente olhar a história em que a humanidade passou a agir diferente a partir de um momento de uma dessas três situações, nas guerras mundiais, nas revoluções políticas, nas mudanças, queda de muro do Berlim, mudanças de paradigma de regime comunista para socialista, socialista para comunista, enfim, tanto faz. Aí foi uma revolução que pode ter sido armada, como pode ter sido a deposição de um determinado presidente, um primeiro-ministro ou um ditador, o comportamento humano vai mudar. E nas pandemias, muito mais profundamente, porque está envolvendo diretamente mortes, mudanças de comportamento quando a gente fala nos critérios de higiene, cuidados de saúde, preocupações com o dia a dia, que antes a gente não estava tendo. Então, nessas três hipóteses, sabemos que a humanidade vai mudar. E nós já estamos mudando. Se estamos no meio da pandemia, quantas coisas estão acontecendo que antes não aconteciam, pelo menos com tanta intensidade como tem sido. Não é mesmo? Por exemplo, esse congresso online. Quando é que a gente imaginava há 2 anos, ter um congresso online? A gente tinha muito mais, era um curso, um mini curso, uma palestra de alguém, alguma coisa assim, mas um congresso com vários profissionais apresentando ideias diferentes, tal qual no congresso físico, e com vantagens, né? Porque no congresso físico eu me inscrevo para uma palestra, eu perco a outra que está acontecendo no mesmo horário em outra sala. Aqui no online não, eu posso me inscrever e assistir a todas as palestras no momento que eu quiser, já que isso está gravado e sendo transmitido. Beleza? Então vamos lá, nosso comportamento mudou, você já viu isso, já percebeu. Então os consumidores também, eles vão buscar nesse tempo de crise por produtos ou marcas com preços menores. Essa é uma hipótese, a gente vai começar a procurar onde é mais barato, porque se tornar uma crise, eu tenho que poupar, eu não sei quanto de dinheiro eu vou continuar tendo, nem como que vai ficar a economia depois disso. Então é uma tendência natural a gente se conter com relação a preço. Então, ou a gente reduz ou adia compras, ou seja, eu vou comprar menos do que eu estava comprando, eu não vou comprar tão assim impulsivamente como antes, e se eu puder trocar o carro só o ano que vem, por exemplo, eu vou fazer, não tem nada, até porque eu estou na pandemia, eu não estou usando tanto o carro, então eu não preciso de ter pressa para fazer essa troca. Então, olha, qualquer que seja o bem, a gente pode pensar 2 vezes. Por exemplo, estamos em isolamento social. Eu preciso estar comprando roupa nova para ir a algum lugar, um sapato porque eu vou numa festa. Não tem festa, não tem nada disso. Portanto, eu não vou comprar roupa nova agora. Eu vou deixar passar, a não ser que apareça uma grande oportunidade ou que isso que eu quero comprar está chegando mais rápido, está aqui perto, não tem grandes delongas para fazer isso. Beleza? A menos nas compras da China, né, que levam 2, 3 meses para chegar. Essa questão do dropshipping é algo que vai ser muito aperfeiçoado. Quais são os problemas que os clientes estão enfrentando? O que eles estão fazendo com relação a essas dificuldades? O fato é, como é que o meu negócio pode ajudá-los? Então são 2 perguntas muito importantes que quem tem um negócio precisa olhar com carinho, com atenção e encontrar uma excelente solução, porque a concorrência também está pensando nisso. A concorrência, o concorrente direto seu, ele também vai estar pensando em como ele pode ajudar esse cliente em potencial, que também é o seu cliente. Então, como é que esses concorrentes estão agindo? De que maneira eles estão buscando essas soluções?
Que oportunidades estão surgindo para esse novo mercado? É o mercado digital, é um mercado com outra ambientação e uma outra relação com os nossos consumidores. E até que ponto é possível a gente assumir riscos? Até que ponto nosso negócio pode assumir esses riscos? Então, por onde vamos começar? De que maneira a gente começa a mudar o jogo, as nossas relações com os nossos clientes? Conheça-te a ti mesmo, ou seja, saber o seu potencial, saber como é a capacidade e até onde o nosso negócio, o nosso propósito pode atender. Então, ter uma visão que todo mundo fala de fora da caixa, né? Ir além do alcance, fazer algo inovador. Para quê? Para você ganhar um mercado, para você se comportar ou ser visto de uma maneira diferente pelo seu cliente potencial, tá? Então, para isso, 2 pontos são muito importantes: monitorar e avaliar. Então, monitore e avalie o seu negócio a cada momento. Olha, não é agora, daqui a 6 meses faz de novo. Não, isso é todo mês, de repente toda quinzena, ou de repente toda semana, dependendo do dinamismo que o seu negócio tem, você precisa ter um monitoramento diário e fazendo uma avaliação de semana a semana, para corrigir rumos. Quem trabalha na internet, às vezes essa avaliação é dia a dia. Olha a loucura que isso é. É um ajuste milimétrico. Se caiu um pouco a média do que você está vendendo, o preço ou o retorno, a gente vai falar aqui na frente, mais lá na frente, sobre esses índices, essas métricas que a gente pode utilizar para avaliar o nosso negócio. Então vamos lá? Vamos em frente? Então, qual é a sua visão de futuro? Como é que você enxerga a sua empresa, os seus negócios, no intervalo daqui a 1 ano? Não vou botar mais 5 anos, 10 anos, porque isso é muito tempo. É daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Com esse seu futuro, esse nosso futuro hoje é muito mais curto, muito mais dinâmico. Falando desse mercado consumidor digital, caramba, em 6 meses o negócio pode morrer, como pode também gerar bilhões de reais. Tem muita gente ficando muito rica com negócios na internet. Ela sacou um jeito de mexer, um jeito de acessar o cliente dela e ela vende pra caramba. Vamos lá. Qual é a visão de futuro? Qual é o seu propósito? O que você oferece? Quais são as suas potencialidades? Quais são as oportunidades de melhoria? Reconheceu essas perguntas? Lembra da ferramenta SWOT? Fraqueza, oportunidade, forças e ameaças. A gente está olhando nessa sequência quais são as nossas potencialidades positivas e negativas. E aonde a gente pode melhorar. Ou quais são as oportunidades que o mercado me oferece. Ou seja, como eu falei do monitorar e avaliar, essas são potenciais necessidades que a gente deveria estar pensando. Então, segundo ponto importante, na verdade é terceiro, falamos sobre o mercado, falamos sobre a concorrência, falamos sobre o nosso cliente. Agora, continuando nesse nosso cliente, com quem você está falando? Quem é esse teu cliente? Por que ele compraria de você e não do seu concorrente? Como ele compraria de você e como ele compraria com o seu concorrente? E o que ele compraria de você e o que ele compraria do seu concorrente? Então, responder a esse porquê é muito importante. Isso lembra o Círculo Dourado do Simon Sinek, que é exatamente em cima desse conceito que todo marketing digital, especialmente, está centrado no porquê. A pergunta principal que você deve se fazer é: por que esse cliente compraria de mim e não do concorrente, já que o concorrente oferece, em tese, a mesma coisa? Vamos trabalhar em cima para começar a nossa discussão e a nossa investigação do nosso negócio. Nós vamos trabalhar com o Canvas, o Business Model Generation, ou seja, um Canvas é um modelo de geração de negócios, onde a gente fala sobre o mercado, fala das relações com clientes, fala dos canais de contato, da proposta de valor, os fluxos de receita, estrutura de custos, as atividades e os recursos-chave e as parcerias necessárias. Esse projeto do Canvas é algo que quase todo mundo conhece, mas pouca gente tem paciência e tem o grau de detalhe de observar cada ponto. Mas nós vamos falar de um ponto em especial desse Canvas, que é a proposta de valor.
Quando a gente fala da proposta de valor, a gente subdivide em dois aspectos. A proposta de valor propriamente dita e o segmento do consumidor. Quais são, do lado direito onde você vê esse círculo, são os ganhos que o consumidor tem, quais são as dores que ele tem e quais são as tarefas que ele precisa desempenhar para fazer. Ou seja, o que eu digo de tarefa? Se ele tem que acessar a internet, se ele tem que ter cartão de crédito, se ele tem que ter validade, se ele tem que ter limite. E do ponto de vista da proposta de valor, quais são os ganhos que o seu negócio gera, quais são as dores que ele resolve e quais são os produtos e serviços que você está oferecendo. A próxima pergunta a se fazer é: quem é o seu concorrente? Estudamos o mercado, o público, estudamos o cliente, estudamos as preocupações dele, agora vamos olhar para essa concorrência. Essa concorrência, a gente vai pensar assim, existe mais de um concorrente no seu segmento, no seu tipo de negócio? Digamos que tenham 5 concorrentes. Observe como é a rivalidade entre esses competidores, entre esses concorrentes. Como é que eles combatem entre si? Que tipo de estratégia eles usam um com o outro, independente de quem sejam? Como é que isso está acontecendo? Quando você analisa essa rivalidade, você consegue monitorar ou perceber como esse mercado estaria reagindo à sua participação também. Você vai entrar nessa briga também. Olha, então de que forma você pode se preocupar e deve se preocupar quais são os serviços ou bens, produtos substitutos. Quem é que faz alguma coisa que seja parecido com o que você faz, que pode substituir o teu? Não estou dizendo que seja com enorme vantagem, sem vantagem nenhuma ou tendo prejuízo. Eu estou falando daquele que tranquilamente alguém poderia substituir. Por exemplo, aspiradores de pó. Eu tenho um aspirador de pó Valita e tenho um aspirador de pó, vamos dizer, da Black & Decker. São 2 competidores, produzem 2 aspiradores de pó e para isso tem um monte de aspirador de pó. Cada uma dessas fábricas faz vários tipos. Por quê? Porque não só por conta do preço, do bolso de quem vai comprar, como também do formato, da cor, da potência do motor, do consumo energético, da facilidade de limpeza. Olha quantas coisas tem, se o botão é fácil de apertar ou não. Quando a gente vai na loja e olha isso, a gente percebe se aquele produto, se um realmente substitui o outro, ou qual é a vantagem que um tem sobre o outro. Então, esse é um ponto. O outro ponto é: quantos clientes potenciais existem nesse mercado? Quanto menos clientes tiverem, quanto menor for esse mercado, mais difícil é, porque o poder de negociação do comprador é grande. Por quê? Como tem uma oferta boa, ele pode chegar para os competidores ou para você mesmo e dizer assim: a empresa tal me vende por 100, você tem que me fazer por 90. Você vai acabar tendo que sucumbir, oferecendo, mesmo que você não baixe de 100 para 90, você vai dizer assim: mas se você comprar comigo, eu te dou 20 dias para pagar, te dou 1 mês para pagar, 2 meses para pagar, enfim. Você vai fazer um tipo de negociação que torne o seu produto vantajoso para o seu comprador. Qual é a possibilidade de novas empresas aparecerem com produtos similares, ou bens ou serviços similares ao que você faz? Como é que esses novos entrantes vão aparecer no mercado? Que espaço tem? Como é que a gente descobre isso? Se existe furo no mercado. Ou seja, se tem nos produtos disponíveis ou serviços, existe alguma brecha que ainda não foi explorada. Quando você descobre isso, você de repente entra nesse espaço aí que não está sendo atendido por ninguém. E aí você se cria uma diferencial no mercado. Portanto, novos entrantes não vão poder ocupar esse espaço porque você já ocupou primeiro. E por fim, o poder de negociação dos fornecedores. Esses fornecedores também, quantos fornecedores tem das matérias-primas, dos insumos que você utiliza para a sua produção, para a sua prestação de serviço. Quanto menos fornecedores tiver, mais difícil é essa negociação, porque ele é único, todo mundo compra dele. Portanto, ele tem margem para negociar, porque se você não quiser pagar o preço dele, tem quem pague. Então, quanto mais fornecedores tiverem, melhor é. Quanto mais clientes tiverem, melhor é. Portanto,
Nada dessa de pensar que eu tenho um fornecedor que é exclusivo e tal. Isso não existe. Porque se esse fornecedor fizer algum tipo de negociação vantajosa com um outro concorrente, você vai perder o mercado facilmente. Você pode não ter mais preço para competir. Você pode ter um atraso na remessa, porque se esse fornecedor não for seu parceiro de entregar isso pontualmente, o fornecedor tem que ser um parceiro seu. É quase que um sócio da sua empresa. Não chega a ser porque ele não divide lucro, mas ele precisa se preocupar com você e ele ser um cara que te dá preferência. Perfeito? Então aí, essa rivalidade, esse aspecto, é onde permeia o nosso mercado. Bom, aonde você se posiciona? Qual é o seu posicionamento no mercado? Como é que você é visto? Você tem uma empresa que tem qual característica? Como é que ela é reconhecida no mercado? Então, quais são os custos que você tem? O seu produto é mais barato? Sua forma de pagamento é melhor? O seu produto se diferencia do mercado como produto que tem um padrão de qualidade, por exemplo, elevado? Tem um acabamento diferencial? O diferencial é o acabamento. O diferencial é a forma como que você atende seus clientes. Quando a gente fala nessa diferenciação, vale atendimento ao cliente, atendimento ao fornecedor, as relações com o mercado, a sua forma de comunicação, como é a sua publicidade, isso tudo cria uma diferenciação. E foco é quando você está olhando exatamente para um ponto do mercado, para um grupo, para um nicho. Então você tem um foco. Quem tenta agradar a todos só se mete em confusão. Então você precisa estudar bem o mercado e identificar um nicho e ter foco nesse nicho, se diferenciar por esse aspecto. Beleza? Isso vale para serviços pra caramba. Quantas pessoas, quantos profissionais são especializados num determinado nicho do mercado? Para pensar. Dá uma olhada aqui, quem é que fatura mais? Um médico especialista em ortopedia ou um clínico geral? A não ser que esse clínico geral seja muito antigo, seja muito bom, reconhecido pelos seus méritos e a sua excelência, e aí ele vai substituir alguns especialistas. Porém, não é a tônica do mercado. Quem é generalista está passando fome. Beleza? Vamos em frente? Tem uma visão além do alcance. O que é isso, além do alcance? É enxergar o mercado no futuro, tentar ver quais são as necessidades que o seu cliente poderá vir a ter. E aí você se antecipa em apresentar soluções para esse seu cliente nesse momento. Quando você tem essa visão além do alcance, você está se colocando no mercado de tal maneira que faz com que você seja lembrado a partir do momento que surja uma necessidade. E por outro lado, você criará essa necessidade para que o cliente, o seu mercado, consuma ou passe a adquirir os seus bens ou serviços. Combinado? Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Coloca aí nos comentários. Essa palestra está sendo compartilhada nas redes sociais e tem aí um espaço para você fazer um comentário sobre ela. Faça sua pergunta aí, eu terei prazer em responder. Vá lá, beleza? Podemos continuar? Olha, esse tópico que nós vamos falar agora de identificar mercados inexplorados é descobrir novos nichos, é descobrir ambientes que não tenha alguém servindo. Tá? Ser partes do mercado do país, por exemplo, áreas do país, regiões do país que não são atendidas pela sua concorrência. Faça uma análise disso. Talvez seja interessante você ser o primeiro a entrar nesse lugar, seja um desbravador. E aí você ocupará um espaço especial nos corações e na mente dos seus clientes, porque ele vai lembrar muito bem de você, que você foi o primeiro que atendeu a necessidade dele, porque antes ele tinha que ir longe para resolver o problema. Talvez seja vantagem você ir um pouco mais longe no mercado e buscar mercados novos. Então identificar esse ambiente é de suma importância também para a sua sobrevivência. Mas e se as tendências mudarem? E se o mercado mudar? E se o cliente tiver outra preferência? Então, olhar além, ir além da visão, é ficar de olho nas tendências, é observar qual é a tendência, para onde está indo esse comportamento do consumidor, como é que isso está acontecendo, que tipo de necessidades poderão surgir no mercado do futuro.
Quando eu falo futuro, não pensa 10 anos, não é. Futuro é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, viu, galera? Essa coisa está muito rápida. Eu já falei ainda há pouco, estou lembrando isso de novo. Não existe mais espaço para zona de conforto. O cara que se acomoda numa posição, rapidamente ele é superado. Então, olho vivo nas tendências do mercado. Quem trabalha com moda sabe disso. Coisas que têm a ver com costumes e usos das pessoas, sabe muito bem que essa coisa é extremamente volátil. Então tem que ficar de olho no que poderá ser para a próxima estação do ano, para ele se posicionar com um tipo de mercadoria, de roupa, de peça de vestuário, enfim, que possa atender às necessidades. Quando a gente fala em tendências, a gente fala em tendências digitais também, não só da moda, como eu citei antes. Por exemplo, a internet das coisas, são os relógios, os smartphones que a gente está portando, que estão interligados até com roupas, com tênis. Eu já vi tênis que você, pelo celular, com o aplicativo, você muda a cor do tênis. Ainda não tem preço, é testado, ainda estão avaliando, mas isso vem logo. É o relógio que monitora o seu batimento cardíaco, a sua oxigenação do sangue, e isso pode estar conectado com o seu médico, fazendo um diagnóstico passo a passo. Então a internet das coisas é um mercado que precisa estar muito atento, que é um mercado que vai avançar muito, mas muito, muito. A entrega por drones é uma outra hipótese. Hoje mesmo eu estava vendo um material sobre entrega de mercadoria, de uma farmácia, de uma pizzaria, de uma comida, de um alimento, coisas que podem ser nos grandes centros entregues por drones. Não só de alimento como de medicamento, como pode ser uma compra. Comprei um par de sapato na sapataria, ela bota no drone e entrega para a gente. Pode ser também. Então a entrega por drones vai surgem novas profissões, como o piloto de drones, por exemplo, o que acessa, o que programa, o que desenvolve roteiros e rotinas para drones. Tudo isso é um mercado novo que a gente não sabe nem bem como que vai acontecer daqui a pouco, depois de amanhã. As tecnologias vestíveis, eu já comentei no Internet das Coisas, lá no tênis e da blusa. Aqui a gente bate firmemente nos relógios, nos equipamentos que estão conectados a peças que nós vamos colocar junto do nosso corpo. São as tecnologias vestíveis. O pagamento via celular. Olha quanta coisa mudou nessas relações de compra, em que nós podemos agora fazer um pagamento de uma compra pelo celular, ou seja, não tem mais o cartão de crédito, é aproximação. Já tem isso, essa experiência já está bem presente na vida da gente, e isso vai avançar muito. Os bancos digitais já estão integrados. Está havendo formatação do Pix, que agora há poucos dias a gente começou a ver, que é uma forma ágil de transferir pagamentos e depósitos para nossas contas, e assim vai, sem custos. A impressão 3D, que vai produzir desde objetos simples, como um controle remoto, uma coisa feita de plástico, como peças, como componentes, eu já vi esse trabalho, no ramo da medicina. Componentes que são como os estentes ou aparelhos que são acessórios, que são colocados dentro do nosso coração para funcionar melhor, para estimular batimento. Quanta coisa pode ser produzida pela impressora 3D? Até casas, né? Olha como é que vai revolucionar esse mercado. Eu não vou contratar mais um pedreiro, já botaria uma impressora que ela monta a casa para mim. Olha que loucura! Realidade virtual. O fato dos óculos que a gente compra, que já tem vários equipamentos aí, já tem isso, para você não só jogar, mas como você pode ir num supermercado, por exemplo. É como se você estivesse dentro do supermercado, que vai lá e escolhe a peça, vai botando no carrinho de compras virtual. Os shoppings que vão mudar de figura, os shoppings já estão morrendo, praticamente shopping e supermercado estão com as vendas físicas caindo muito. Olha, eu pus um vídeo aí que você vai assistir agora, é um vídeo que está no YouTube, embaixo está o link dele, mas você vai assistir direto aqui nessa palestra, essa reflexão que os jovens, as crianças que estão chegando no mercado agora, como é que elas estarão se portando quando atingirem a sua maioridade, lá a faixa dos 30 anos, que já estão colocadas no mercado profissional. Dá uma assistida aí, daqui a pouco vamos fazer uma reflexão sobre isso. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you.
We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graph. Tailored for me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch. With voice, gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs and e-commerce functionality. And we mean everything. Everything. The car, The skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. because you haven't seen anything like us yet. A gente estava comentando sobre a forma com que o consumidor de breve, daqui a pouquinho, vai estar se portando conosco. Nós já vemos algum desses comportamentos existir com muita facilidade. Imagina com a nanotecnologia, que são os os nanochips que poderão ser implantados na nossa pele e eles terão conexão direta com os nossos sentidos. Já pensou nisso? Quanto os nossos olhos já existem desenvolvimento de lentes de contato conectadas pela internet, à internet, e que vão estar nos trazendo informações aparentemente visuais, né? Porque vai ser uma projeção interna no nosso olho. Nós estamos começando agora num tópico o tema a palavra se chama encontrabilidade. O que é isso? Aonde a sua empresa é vista, onde ela é encontrada. No passado, a gente sabia que as cidades antigas tinham assim a rua das lojas de material de construção, a rua das lojas de material elétrico, as ruas de calçados, as ruas de roupas, de terno, de alfaiates. As ruas na cidade tinham características, né? A gente encontrava numa determinada rua um grupo de lojas que eram todas concorrentes, mas que a gente comprava em função da preferência, ou então ia procurar preço, uma atrás da outra. A encontrabilidade na rede social, a encontrabilidade na internet está diretamente ligada às redes sociais. Tá? Ao seu site, ao seu blog, ao seu WhatsApp, ao seu Periscope, ao seu Facebook, ao seu LinkedIn. Então, a sua presença nas redes sociais definem o seu grau de encontrabilidade. Então, é como você se faz presente ou como você é encontrável. Ou, quando eu falo você, o seu negócio, né? A sua atividade profissional é encontrada nas redes sociais. Você busca com elas a palavra-chave do engajamento, que a gente comentou lá na frente, que é a interação e engajamento. O engajamento que os seus clientes terão com a sua marca, com o seu produto, com os seus serviços. Então, a hora da verdade acontece quando o seu consumidor escolhe você e faz um relacionamento direto contigo na compra e recomenda você a outros clientes. Essa hora é a hora do reviews, dos comentários. Então, o conteúdo está de volta. Olha o marketing de conteúdo que eu falei lá na frente. A gente tem que falar com o nosso cliente o tempo inteiro. A gente tem que estar apresentando conteúdo de qualidade para ele. Apresentar fotos e vídeos com alta qualidade. Tutoriais e reviews de experientes, de pessoas especialistas. Pessoas explicando como usam o seu produto, como são os seus serviços. Fazendo recomendações. Vídeos ensinando como fazer, vídeos como se portar. Então esse conteúdo deve ser muito propagado e deve ter contido em blogs, em artigos, em citação de jornal, em todo o material digital possível. Então o conteúdo é o quanto você sabe,
o quanto você ensina, o quanto você compartilha com seu público. Na verdade, a palavra-chave é compartilhar. Então, essa informação, ela é livre. Não existe mais aquilo de que só eu sei e você depende de mim para que eu possa te ensinar algo. Na verdade, nessa economia capitalista em que só eu tenho e eu vendo para você, eu cobro o meu preço, praticamente está em extinção. Falta muito pouco para isso acabar. A economia é compartilhada. Lembra do Airbnb? Lembra do Uber? Esses dois são exemplos excelentes de compartilhamento. Ninguém é dono de nada e todo mundo fatura. Beleza? Para buscar essa longevidade na internet, olha, isso aí é terrível, hein? Como é que nós humanos vamos pensar na longevidade? Você lembra bem que quem trabalha pesado, muito duro, morre cedo, porque come mal, trabalha muito, chega à exaustão. Quem investe em lazer, saúde e bem-estar, que está numa estética, que faz massagem, que faz academia, que cuida do seu físico, tem uma alimentação adequada, ele está buscando longevidade. E para você ter isso, você precisa ter tempo. Para ser tempo, você tem que ter a sua atividade profissional sendo gerida, funcionando internamente no meio virtual. Muita coisa dos seus negócios que exigiria que você estivesse conectado o tempo inteiro, hoje você pode apenas ler relatórios e desses números você tomar decisões e fazer uma mudança de estratégia de uma hora para outra. Também com um clicar de 2 cliques, 3 cliques, você muda toda uma história. Ok? É mudar a sua página na internet, mudar a sua campanha de negociação, mudar a sua forma de se relacionar com o seu público. Tá? Então, olha, quando a gente fala em esse aprendizado, esse ensinamento, essa forma de mudar a forma da vida, nós já estamos falando isso como adultos, né? E como adultos a gente tem muito mais poder de decisão do que as crianças. As crianças são movidas por uma emotividade, a gente encanta as crianças emocionalmente. Mas adultos vai olhar pela estética, vai olhar por aspectos muito subjetivos de um produto ou serviço, vai olhar pela emoção também e vai olhar por uma forma flexível. Eu posso ir para cá ou para lá, eu posso fazer essa escolha ou aquela. Então, o adulto tem no poder de decisão 4 itens muito importantes. O aspecto visual, gosto, estética, audição, enfim, que mexe com essa estética. A subjetividade, que tem a ver com uma preferência, não conseguimos definir por que eu prefiro um ou outro, às vezes é algo como um atendimento que é personalizado, que a gente se identifica com aquela forma de atender. A emoção, pelo fato de ficar feliz ao ter um determinado produto, ele te encantar mais, você subir na sua autoestima, são bem subjetivos também, não é? E a flexibilidade, porque eu tenho um mercado com produtos substitutos e eu posso fazer essa escolha a todo momento. Então, as causas que mais impactam a gente hoje nesse lazer, bem-estar, cultura, enfim, são as causas animais, o meio ambiente. Então, empresas que se mobilizam nessas ações de causa animal ou causa de meio ambiente, pode contar que são empresas que se destacam, se diferenciam no mercado. Elas vão construir um caminho muito mais sólido e com uma identificação muito grande. Muitas vezes na rede social a gente ouve alguém brincando, falando assim, nossa, dá mais valor ao animal do que ao ser humano. Porque se considera que o animal não tem capacidade de decisão em alguns aspectos, e nós humanos temos. Então, e o meio ambiente é também trazer o bem-estar para vários animais que não são os pets, né? Não são os animais de estimação, são os animais que ocupam determinados ambientes de florestas e matas, enfim, e isso no ambiente macro como no micro. Estamos falando de pequenas lagartas e borboletas ou micróbios, quantos seres são destruídos numa queimada, simples queimada de cana que teve em pouco tempo. Então essa geração que nós estamos vendo, elas estão chegando no mercado, elas buscam a interação, a personalização e a cocriação. Olha, o que eu falei agora? Interação. Eu posso conversar, dialogar com o meu fornecedor. Eu posso estabelecer critérios ou formatos de relacionamento. E eu quero ser diferenciado. Eu tenho que perceber que eu fui
personalizado, ou seja, o atendimento foi dirigido para mim, especialmente a mim. Quantas empresas eu tenho visto nas redes sociais que ao ter um novo funcionário, por exemplo, olha, começa dentro de casa, hein? Olha só que diferente. Ela manda um kit para casa desse funcionário com todos os produtos, dependendo da função ele manda um laptop, um tablet, material de papelaria, coisas para encantar esse novo colaborador, para ele jogar junto desse time. Por quê? O ponto é a cocriação. Esse colaborador precisa se sentir também dono da empresa. Vamos lá monitorar agora a nossa presença online? Olha então, como é que a gente começa fazendo isso? Quantos acessos eu tenho no meu site ou na minha página, no Facebook, nas redes sociais? De onde eles vêm? Aonde eles estão colocados? Que lugar do mundo? Não é mais nem no bairro, não, é do mundo. Quantos contatos diretos? Quantas pessoas, de fato, são seguidoras e se cadastraram? Quantos orçamentos foram solicitados? Quantas pessoas procurou saber quanto custa? Qual é a necessidade do seu cliente? Qual foi a forma de pagamento que você estabeleceu? Como é que isso está acontecendo? Essas são perguntas que você deve fazer o tempo inteiro ao avaliar a profundidade, o engajamento e a interação que seus possíveis clientes têm com o seu negócio. Uma pergunta que a gente pode fazer e deve fazer: o que vende mais? O que vende mais é em que sentido? Qual é a preferência do meu principal cliente ou do maior número dos meus clientes? O que a maior parte dos meus clientes compra de mim? Essa pergunta deve ser feita porque neste produto ou nesse serviço que você mais vende, você consegue identificar com mais precisão quem é o teu cliente, quais são as características dele. E como a gente está falando em redes sociais, nada mais justo do que você passar agora a definir a sua persona em função desse cliente, que eu dou esse número de clientes que tem um comportamento muito semelhante. Pelo menos a preferência é igual, né? Eles preferem o seu cliente, o seu produto, né? Vamos no próximo. Agora nós vamos falar de contas, né? Qual é o custo de aquisição desse cliente? Ou seja, quanto você investiu em marketing e vendas e quantos clientes novos você conquistou. Então, o custo médio para você adquirir um novo cliente foi quanto? Por exemplo, você vende um produto de R$1.000, tá? E você aplicou R$1.000 em marketing, conseguiu 8 clientes. O custo médio por cliente foi 125. Como o seu preço de venda é 1.000, você tem um 125 para 1.000, você tem aí, grosso modo, R$875 de lucro. O custo médio foi 125. Tem um ROI, né? Um retorno sobre o investimento extremamente positivo. Mas será que é sustentável? Você precisa olhar sobre esse ponto de vista. Quanto tempo você demorou para ter esse custo do cliente atendido? Quanto tempo você demorou entre ganhar um novo cliente, entre o último cliente e o novo cliente? Quanto tempo passou? Então você tem que pegar aqueles R$125 e dividir pela receita que você teve. Essa receita pode ser ao fim de uma semana, ao fim de uma quinzena, ao fim de um mês. Então você vai ver quanto custou cada cliente e dividir isso pelo total da receita. Esse percentual dá um número que é a taxa de retorno. Então isso é o que faz o nosso marketing estratégico. Essa taxa de retorno, esses números são importantes para sinalizar se o nosso negócio vai ter longa vida ou não. E se ele não vai ter, o que eu preciso fazer para ajustar? Isso em tempos de pandemia é algo muito rápido. Você precisa estar com um monitoramento e uma avaliação muito afinadas. Por isso, o trabalho se torna muito sofisticado por esse ponto de vista, porque é um passo a passo que você precisa monitorar. Ok? Bom, eu sou Fernando Togel, espero que você tenha gostado dessas minhas dicas, dessas puxadas de orelha que eu tentei dar no seu negócio, para que você repense o seu processo dentro desses conceitos que a gente viu até então. Você me encontra nas redes sociais e aqui embaixo, aqui no próprio vídeo, você vai encontrar, e nesse vídeo aqui no cantinho, você vai encontrar aqui os meus dados e a minha referência de contato. Espero que você tenha gostado e eu conto com você na próxima. Muito obrigado e um bom Cogeste para você.